Talvez. Andréia, não consegui baixar o da Rosana. Que alegria estar falando com vocês, começar a Ruraltura esse ano, começar com bons ares, com bons ventos, começar com alegria falando de um novo turismo rural, de um novo turismo rural consciente, um novo turismo rural que traz à pauta inovação, tecnologia. Isso me alegra muito, e num destino novo, que é o Maranhão. Então, assim, começar vendo um destino novo, que é o Maranhão, novos rumos, e trazer uma história dos novos rumos do turismo rural brasileiro, aqui com o Turismo Rural Consciente, ODS, só alegra o meu coração. E eu quero também apresentar as minhas parceiras de mesa que estão atuantes nesse modelo de turismo rural consciente, estudiosas nessa proposta de adequar turismo rural consciente à ODS. Eu estou aqui com a Márcia e com a Rosana, e eu vou pedir para elas falarem algumas palavras de boas-vindas enquanto a gente começa a passar a apresentação. Pode ser? Passo para você, Márcia. Bom dia a todos, todas e todes. Muito feliz de estar aqui, participando desse evento maravilhoso que é o primeiro seminário do Turismo Rural Consciente. Vamos aprender todos juntos. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui também. Eu falo do Circuito das Águas Paulistas da cidade de Socorro, no interior de São Paulo. E a gente hoje vai trazer coisas legais. Fiquem ligadinhos até o final, vocês não vão se arrepender. Fica com a gente. Muito bem. Então a gente vai começar a falar de algo que todas nós gostamos, de algo que espero que vocês também gostem e entendam que o turismo rural hoje é uma atividade que está muito em voga, é uma atividade que a OMT lança concurso, é uma atividade que todo mundo fala, mas nós precisamos pensar sobre alguma coisa nova, alguma coisa inovadora, de responsabilidade, e é por isso que a gente traz temas hoje como o turismo rural consciente. Já estão conseguindo ver minha tela ou não? Hein? Ainda não. É assim, a gente faz todos os testes antes e na hora H, então vamos tentar de novo passar a tela aqui do primeiro painel. Vamos ver se a gente consegue chegar a um... vamos ver aqui. Opa! Acho que eu vou precisar de ajuda dos universitários aqui. Ao vivo é cores, amiga. Ele entra numa tela cheia. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ele entra numa tela cheia e quando ele entra numa tela cheia, ele não permite o compartilhamento. Muito bem. Muito bem. Socorro, enquanto a gente pede socorro, vamos começar a contar essa história, porque eu acho que é muito importante vocês entenderem que a pandemia foi um momento muito triste para todos nós. A pandemia fez com que a gente tentasse, primeiro muito assustado, enfrentando uma realidade, e foi aí que nós começamos a pensar em nos encontrarmos de uma forma afetiva, de uma forma profissional,
E aí nasce o turismo rural consciente. A tela está compartilhada? Conseguimos? Ainda não. E aí nasce o turismo rural consciente, que é um movimento, que é uma rede. É bem importante a gente definir que o turismo rural consciente não é uma associação representativa de classe. O turismo rural é uma rede inovadora, é uma rede que traz como princípio ter uma estrutura, desde a adesão até grupos de trabalho, que vocês vão ver, é uma rede que pensa de uma forma aonde nós... É uma metodologia, deixar bem claro, que foi um momento que nós nos reunimos na tristezas, mas adotamos as melhores tecnologias que nós podíamos encontrar para fazer daquele encontro, daquele momento, algo diferenciado. Por quê? O Brasil rural, sem dúvida nenhuma, é um grande modelo de turismo rural. O Brasil rural é um grande modelo, é um grande país produtor, é um mundo rural que tem do pequeno agricultor, da comunidade de base do Baixo São Francisco, com a alimentação do semiárido, as fazendas, a maior fazenda produtora de algodão de Mato Grosso. Então, nós temos um mundo da agricultura da comunidade de base, ao turismo rural comunitário, ao turismo rural voltado para a agricultura familiar, onde são a família que administra a propriedade, aos grandes produtores rurais, às cooperativas. O Brasil rural é um Brasil de múltiplas verdades e de múltiplas variedades. É por isso que o turismo rural, na nossa vida, é algo cotidiano. Quando me perguntam se o turismo rural existe em todo o Brasil. Vocês acabaram de ver Maranhão, que é um destino novo, e o turismo rural está lá. O turismo rural é interdisciplinar e transdisciplinar. Nós podemos e devemos ser parceiros do turismo de aventura, devemos e podemos ser parceiros do turismo de eventos, do ecoturismo, de toda atividade que a gente existe. E assim, dentro desta lógica, a gente pensa, por que o turismo rural brasileiro não traz esse poder, não demonstra esta força, né? E na pandemia, uma coisa que sempre nos atrapalhou foi a distância, e na pandemia a distância, de uma certa forma, some, porque todos nós tivemos a chance de aprender tecnologia, bem que nem todos, porque você viu que eu não aprendi muito bem as tecnologias, eu não consegui passar a apresentação. E aí a gente está fazendo esse discurso inicial, enquanto o pessoal está me ajudando a tentar passar a apresentação. Mas a lógica é que neste momento que nós todos nos encontramos e que a tecnologia nos ajudou, foi nesse momento que nasce o turismo rural consciente. Turismo rural consciente nasce inicialmente, podem acreditar, num chamamento na internet, num chamamento nos grupos de Facebook, de LinkedIn, começa a adotar reuniões semanais onde as pessoas trazem para a sua história como estava a pandemia, quais eram os riscos. Nós começamos a fazer um movimento que se chamava Giro Covid. Nós tínhamos no Brasil toda a informação de cada um de nós. Então, a gente sabia o que estava acontecendo no Pará, a gente sabia o que estava acontecendo em Roraima, a gente sabia o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste. Aí nasce esse Giro Covid, que hoje é um GT, um grupo de trabalho. E dentro dessa lógica toda, nós temos um processo que merece a Carta Brasileira de Turismo Rural. Nos reuníamos, escrevemos uma carta, mostramos as nossas dores, e da Carta Brasileira de Turismo Rural, mais de 1.500 pessoas assinaram, alguns ficaram juntos, alguns se mantiveram juntos. 120 pessoas que representam empreendimentos rurais de comunidades de base da Paraíba, a agricultura familiar do Paraná, Santa Catarina, as fazendas produtivas de cana-de-açúcar, os engenhos de Pernambuco. Se reuniram 120 elos, os consultores, numa rede, todos participam. A grande lógica do turismo rural consciente é que participa todo mundo, todos aqueles elos da cadeia
que podem estar inseridos no nosso cotidiano. Daí que nasce a nossa aproximação com o objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, porque o nosso lema é o mesmo lema da Agenda 2030. Ninguém fica para trás. Um ajuda o outro, um traz o outro para a ponta, um informa o outro. E assim nasce a Rede de Turismo Rural Consciente, que hoje vocês vão ter 2 dias de apresentação. É uma coisa interessante, isso é importante a gente comentar. Me conta só uma coisa, me ajudem só com uma informação. Nós estamos com a tela compartilhada, porque eu não consigo enxergar. Ainda não. Infelizmente, não. Não? Gente, eu vou mais uma vez aqui, vamos ver se eu consigo, de qualquer forma, aqui. Mas está compartilhando? A Laura, nós estamos vendo as telas? Não está compartilhando ainda. Eu não sei se liberando a câmera compartilharia, mas eu não tenho certeza. Acho que sim, tem lógica. É isso mesmo, hein? Tem lógica, a gente pode testar, não? Vamos lá, ô Laura, SOS, minha parceira de rede, coordena a rede hoje, coordena SOS. Seja bem-vinda, Laura, ao painel. Salva aqui a situação. Enquanto isso, enquanto a Laura tentando salvar a situação aqui do painel, vamos continuar a conversar essa história, porque essa história merece todos os minutos. De repente, uma rede, 120 pessoas se unem, 120 pessoas trazem a pauta, e 120 pessoas não indica, tem pessoas que representam uma associação, então tem várias associações, aí chegamos, tem várias associações juntas, reunidas. Nós não somos uma associação representativa de classe, mas nós temos associações reunidas, nós temos associações que se uniram, como a Associação de Pernambuco, a Associação de Mogi, de São Paulo, a gente se reúne dentro de um ensejo. Vamos lá, é o painel 1 primeira. Não? Bom, gente, vocês vão ver uma palestra minha falando, depois as apresentações ficam online. Eu acho que o importante aqui é a gente contar essa história. Nasce assim dentro de uma metodologia, enquanto isso a gente vai tentando, mas eu vou trazendo a história, porque essa história faz parte da minha história, faz parte da história da Rosana, da parte da Márcia, da Laura e de mais 120 pessoas que hoje se unem dentro de um propósito único, que é criar diretrizes diferenciadas, criar ações diferenciadas, nos reunirmos, unirmos associações, unirmos proprietários rurais, unirmos empresários de turismo rural de uma forma em geral. Isso é o interessante. Eu acho que um novo modelo de rede permite esse diferencial. Um novo modelo de rede traz essa dinâmica. E é isso que o turismo rural brasileiro ficou feliz. Assim, a dor nos uniu, é verdade, a dor nos uniu, mas nós fizemos dessa dor uma metodologia de negócios. Dentro dessa lógica, nós temos um GT de adesão, a pessoa entra no GT, ela apresenta-se, faz a sua candidatura, esse GT tem datas de apresentação. Depois disso, nós temos outros grupos de trabalho, que é o GT Mercado. É naquele GT Mercado que a gente discute o que está acontecendo e como a gente vai trabalhar junto. Tem o GT Boas Práticas. No GT Boas Práticas tem o canal de YouTube Boas Práticas, que tem palestras atualizadas, tem parceria Lixo Zero. O que cada um de nós se encontra melhor em um grupo de trabalho. Tem um GT que chama Inovação e Política Pública. Inovação, nesse momento, nós estamos propondo trabalhar com algo que para nós é uma grande dor, que é efetivamente a atividade
a conectividade no campo. Nós estamos construindo um mapa da falta da conectividade no campo. Nós estamos tentando reunir todos os nossos levantamentos do turismo. Se vocês forem ver no mapa do turismo rural consciente, nós vamos encontrar muitas pessoas em muitas regiões. Joia, conseguimos. Opa, obrigada. Bom, espero que até agora não tenha sido tão... Então, ó, vamos lá, no GT Grupo de Trabalho, adesão, a gente essa lógica, né? É convergência, informação, comunicação, motivação e apresentação. E meu papel aqui é contar essa história. Mas tem gente que coordena o GT Adesão e ó, tá o e-mail dela ali, ó, xadesão@turismoruralconsciente.com. Quer saber mais informação? Manda um e-mail, vai no site do Turismo Rural Consciente, você vai encontrar uma das nossas telas anteriores, contou a história do site. O site foram investidores anjos. Olha o nosso mapa, nós temos gente do país inteiro. Então, é isso que nos permitiu trocar informação de Roraima ao Pará, do Pará e todo o litoral, do Rio Grande do Sul, Centro-Oeste. Nós temos, e que agora nós tenhamos também Maranhão dentro desse escopo, já que o Maranhão se apresenta para turismo rural, que o Maranhão seja turismo rural consciente. Essa lógica, se vocês forem no site turismoruralconsciente.com ou .com.br, vocês vão verificar o nosso mapa, é um mapa interativo, este é o mapa do turismo rural consciente. Por favor. E o histórico rápido, gente, é que nós tivemos a carta, foi o que eu contei para vocês, e nós tivemos ao fim parceria, sempre tivemos parceria. O mapa que vocês viram foi parceria com a Exalc, com a Escola Superior de Agricultura de Lavras Luiz de Queiroz, Agricultura Luiz de Queiroz. E o nosso site, ele foi um site compartilhado, foram investidores anjos. Nem todos, naquele momento, poderiam estar investindo no site. Então, alguns dos membros do Turismo Rural Consciente criaram essa parceria e a gente chama de investidor anjo. Isso é uma lógica, nem todo mundo pode estar em tudo. Então, naquele processo, como é também nas nossas redes sociais, existem alguns dos elos da cadeia que naquele momento, e assim nasce esse movimento, que é um espaço aberto para todos os profissionais do turismo rural consciente, que aqui podem exercer sua responsabilidade, solidariedade, cidadania, ampliando o relacionamento e trocando conhecimentos, abraçando objetivos comuns e preparando uma retomada mais forte. Essa é o nosso mantra. Se vocês vão encontrar isso na nossa carta de adesão, todos nós somos signatários de um pacto, todos nós, entre nós, fechamos um pacto, nós lemos esse pacto de adesão e temos que sim cumprir com aquelas questões, e é isso que nos diferencia. Primeiro, o que nos diferenciou foi um movimento de acolhimento. Se você for perguntar para muitos de nós, vocês vão perceber que nós estávamos tão assustados como o mundo estava assustado e que nós nos acolhemos um ao outro usando uma tecnologia de ponta e trazendo essa tecnologia para um universo hoje do empreendedorismo, do mercado, mas sem perder esta ruralidade e sem perder este lado humano que é. Somos empresários de ponta, não tenha dúvida, porém somos empresários de ponta que em algum momento das nossas vidas nos unimos porque achamos que sozinhos nós não dávamos conta. Essa é um pouco a história do turismo rural consciente. Vamos correr um pouquinho só para passar o que eu contei para vocês de adesão. Olha, procurem adesão @turismo rural consciente, todas as normas estão lá, por favor. A nossa estrutura, né, são os GTs de boa prática, comunicação, formação, inovação, mercado, Giro Covid, que eu contei para vocês. O Giro Covid ainda funciona. Nós temos informações de como estão as novas regras, se tem alguma atividade diferenciada. Nós ainda fazemos isso junto com o podcast. Um podcast que é uma reflexão, que todos os membros da rede podemos gravar um podcast contando. Isso vem fazer da tristeza um caminho e uma fortaleza.
E nós temos dentro do nosso processo um grupo gestor e o Conselho de Ética, que nós tentamos, volto a dizer, nós não somos uma entidade de classe representativa, mas nós somos sim uma organização que tem uma estrutura e que preza por essa estrutura para que a gente se fortaleça em comum e que a gente faça o Brasil um Brasil do turismo rural. Por favor. Por favor. Isso aqui, se vocês quiserem depois assistir um vídeo nosso, vão no site, porque é um vídeo bonito, mas um pouco demorado. Nós temos manual de boas práticas, nós temos várias... São as pessoas que, de fato, participam, são as pessoas... Eu acho que isso é interessante. Eu sempre defendo muito o lado da responsabilidade empreendedora, da responsabilidade social, mas, no fato, todos nós somos pessoas que, por trás das nossas empresas, e que, nesse momento, estamos sempre tentando encontrar caminhos comuns. Nem todo caminho é bom para todos, mas aquele grupo do site se uniu, o grupo da rede social se uniu, o grupo de mercado, o grupo do Giro Covid. Essa é a lógica de uma rede. Isso aqui é uma metodologia já adotada em outras redes, como a Rede Mulheres do Turismo Rural, que é uma rede que eu já faço convite, que amanhã tem um encontro, mais de 300 mulheres juntas, debatendo temas como conectividade também, porque conectividade passa todo, mas mais do que isso, o nosso papel no campo. Por favor. E agora, vamos falar sobre os ODS e por que é importante isso? Porque no turismo rural brasileiro não adianta ser no turismo rural mundial. O turismo rural hoje é um tema de destaque. O turismo rural, se você não só no Brasil, mas se você vai à OMT, a OMT destaca turismo rural. Se você vai à China, a China está investindo muito em turismo rural, como a Índia, como também eu recebo várias informações. O mundo fala de turismo rural porque o turismo rural hoje traz muito aquela sensação da tranquilidade, ar puro, natureza, gastronomia, hospedagem. Então, se você me falar, eu tenho isso só, ótimo, mas não basta. Você tem que olhar além. Nós não podemos simplesmente achar que o fato de termos o rural como um espaço é aquilo que vai fazer o diferencial. E os ODS, na verdade, é o que uniu o turismo rural brasileiro com os ODS. Na verdade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da ONU, é uma ferramenta. É uma ferramenta, e eu vou abusar dessa imagem do Estocolmo Resiliência Institute, porque, normalmente, quando a gente vê, essa ferramenta tem 17 objetivos. Você vê esses 17 todos muito reunidos, e cada um desses objetivos que nós temos que alcançar no Brasil e no mundo, com uma proposta de alcançarmos dentro de um processo de melhoria, de sustentabilidade. Essa imagem do Estocolmo, ela faz uma imagem de grande movimentação. Nós sempre estamos, nunca nada é fixo. Se hoje isso é fixo, amanhã não é. As minhas primeiras telas falavam algumas linhas, né, que tanto a Márcia quanto a Rosane, de uma apresentação do painel, e a Márcia vai falar e falou numa reunião nossa sobre o turismo rural, a empresa como educadora. Né? Eu achei ótimo isso, porque nós nos educamos dentro de uma lógica que são 17 objetivos. Lembra dessa imagem, porque quando você for pensar em ODS, lembra dessa imagem toda em movimento, nunca esquece dela. E é um processo de incorporação dos ODS na Agenda 2030. O que a gente propõe hoje para o Brasil, como há um ano atrás nós propusemos trazer o turismo rural consciente como uma metodologia de rede, a gente hoje faz uma análise sistêmica e todo o turismo rural brasileiro, além de turismo rural consciente, deveria fazer isso, que é o que nós, como pessoas físicas, dentro da nossa família, da nossa casa, do nosso negócio, da nossa sociedade, da nossa comunidade do entorno, do nosso município, como podemos fazer. A gente acha que isso é tão distante. Não, nós podemos, vocês vão ver, tanto a Márcia, que traz um case, como a Rosana, que conta a metodologia que a rede usou, como pequenas atitudes nos aproximam dos objetivos de desenvolvimento sustentável e como esta aproximação local, nacional, internacional
nos traz a um patamar de empreendedores, estudantes, bacharéis de turismo, engenheiros agrônomos, economistas. Uma coisa interessante que cabe aqui, um painel nosso aqui cheio de diversidade. O turismo rural, ele une o mundo do turismo, todo o reconhecimento, a formação e a informação do turismo, mas reconhece o mundo rural. É esta interpolação de dados que dá uma margem incrível de sermos diferenciados e sermos o maior destino do mundo do turismo rural. Isso eu aposto, e só não somos por poucos detalhes, que nós estamos chegando. Mas adotar o ODS, adotar a ferramenta, e a gente tem que aferir. Como é que a gente comprova nesse mundo que a gente está adotando e está usando? Deve ser aferida, deve ser acompanhada, deve ser. Então, são 17 objetivos e a pergunta sempre é: como nós chegamos lá, ou o que nós não estamos fazendo para chegar lá? Por favor. É bom a gente entender que eu falei dos 17 objetivos, e nós temos que trabalhar também no turismo rural, como em qualquer coisa, essa dimensão econômica, essa dimensão ambiental, a dimensão social e a institucional, as parcerias. Erradicação da pobreza, fome zero, trabalho decente, indústria, inovação, infraestrutura, cidades e consumos conscientes e responsáveis, todo numa dimensão econômica, se agrupam e a gente se pergunta o que cada um de nós pode fazer isso. Também a dimensão, esse é o grande, lembra que eu falei sobre aquela imagem do Estocolmo Resiliense que movimenta? É mais ou menos isso. Nós em algum momento movimentamos a dimensão econômica, em outro momento a dimensão ambiental, a dimensão social, sempre a dimensão institucional, que são as parcerias, e as parcerias é que nos unem. Então, assim, eu contei a história do mapa, o mapa foi uma parceria, eu contei a história do site, o site foi uma outra parceria entre os empresários anjo. Isso são parcerias. Então, dentro do turismo rural consciente e dentro do turismo rural, se nós construirmos esse movimento em prol de uma agenda e comprovarmos, por isso do aferimento, porque não basta falar. Todo mundo fala muita coisa, mas a gente tem que, no fundo, discutir. A gente faz mesmo? E se a gente não faz, por que a gente... E aí tem um GT nosso, que é o GT Formação, que esse GT Formação trabalha... O que falta? Bom, falta isso. Turismo, estou dando um exemplo da rede de turismo rural consciente, mas que a gente podia adotar em qualquer atividade de turismo rural, né? Falta isso? Então tá, então vamos trabalhar isso, vamos ver o que tá. Aí o GT Formação traz essa... Eu acho, é isso que me encanta, é isso que me animou, me traz assim uma alegria. Eu estou no turismo rural há muitos anos, faço parte de uma rede faço parte do movimento associativo brasileiro e mundial, reconheço associações como representações de classe, mas também reconheço esse novo formato, que é uma rede de empresários, de pessoas, de associações que se unem dentro de causas. E a nossa causa, nesse momento, é alcançar a Agenda 2030, é sermos destaque mundial, porque o turismo rural brasileiro e o turismo rural consciente afere a sua agenda e propõe ações dentro dos seus grupos de trabalho. Então, assim, esses meus parceiros do turismo rural consciente me alegram profundamente, porque a gente não faz tudo sozinho. Então, formação assume a formação. Mercado traz o mercado à pauta. Adesão, isso que é interessante. E isso está tudo dentro de uma metodologia de agenda. O que nos falta e aonde nós temos que chegar. E é um exercício, né? Olhar para a realidade de forma objetiva, sistemática, analítica, considerar vários pontos de vista, construir uma nova narrativa do turismo rural brasileiro e acreditar nesse processo. Então, o que hoje nós propomos em reunir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que nada mais é do que uma ferramenta, só que não é uma ferramenta minha, sua, é uma ferramenta mundial. O mundo usa essa ferramenta para aferir aonde a gente está, o que nos falta. Então, é acreditar nesse processo e acreditar num turismo rural brasileiro, além de consciente, como é o nosso grupo, responsável em prol
de um desenvolvimento, em prol de uma imagem de um Brasil de sustentabilidade. Por favor. Desafio. Existe um elemento fundamental que traz um grande desafio para os ODS, que é a falta de um modelo que una todos os objetivos. Isso é um fato, né? São muitos objetivos, então quando a gente vai trabalhar com eles, a gente tem que dividi-los, e a gente divide nessa questão econômica, social e biosfera, e dentro do turismo rural a gente tenta trabalhar sobre essa perspectiva. A gente acredita que a gente muda a realidade, convoca ao enfrentamento, então eu vou sempre voltar. O que a gente está falando aqui é em cima do turismo rural consciente, mas o mundo do turismo rural brasileiro e o mundo do turismo rural deveria fazer isso, ou seja, mudar a sua realidade. Nós temos uma realidade interessante, mas nós podemos ir muito além, usar os ODS como ferramenta. Então a gente convoca ao enfrentamento e contribui para a elaboração de propostas reais. Uma proposta real nasceu o turismo rural consciente. É um modelo que para nós é querido, é alguma coisa que eu acho que você perguntar para todos nós, ele é alguma coisa que nos é afetivo, né? Mas é um afetivo que tem que ter futuro. E esse futuro está na convocação do enfrentamento das nossas dificuldades e na convocação de tomar medidas de intervenção capazes de mudar. Então isso aqui é uma metodologia adotada. É possível você adotar o reconhecimento analítico dos ODS dentro de uma lógica e ver aonde a gente pode chegar. Por favor. E algumas metodologias, né? Existem várias, né? Várias, mas só depois, quem quiser mais algumas informações, atualmente eu estou muito voltada a aferir ODS em propriedades rurais de turismo rural com RPPNs, que são as reservas particulares do patrimônio natural. E eu acho muito interessante essa base assim, econômica, produção rural, sociedade, comunidade, cultura e biosfera, o cuidado com a natureza, o cuidado com a conservação e com a preservação. Então, assim, eu estou falando de metodologia de alcance de objetivos de desenvolvimento sustentável, mas eu estou falando numa propriedade rural ou num parceiro consultor ou numa associação que saiba que tem que tomar o seu ponto econômico, reconhecer a sua sociedade como o seu universo e cuidar da sua biosfera como fundamental. Então, o turismo rural pode adentrar por esse universo. Eu acho que é isso que está diferenciando o Brasil no turismo rural mundial. É por isso que nesses últimos meses, além do fato de termos um mundo rural, nós mostramos o melhor do rural brasileiro, né? Todo mundo que entra para o turismo rural tem que, no mínimo, ser consciente ambiental, porque o nosso turista não quer. O nosso turista é um turista que vai procurar beleza cênica, lazer, mais preservação, ambientalmente correto. Então, nós, do universo do turismo rural, eu brinco, todo mundo sabe que eu falo isso, que não importa porque você é ambientalista, se pelo amor ou pela dor. No turismo rural é assim, você se transforma em alguém responsável porque você presta um serviço onde o teu cliente exige isso. Eu espero que a nova geração do turismo rural brasileiro já venha com esse DNA e está vindo com esse DNA incorporado com a sustentabilidade, com a responsabilidade. Por favor. E aqui é um dado, só para finalizar a nossa... Eu acho que vale a pena aqui, porque nós estamos falando de ODS, estamos falando de turismo rural. Isso aqui é um dado que acabou de ser lançado mês passado, e eu acho muito importante. Claro que o nosso universo da Rural Tour é turismo rural, mas esse é o mapa hoje da realidade do Brasil, dos 17 ODS. Nós temos efetivamente condição de alcançar energia limpa e acessível. É onde nós temos hoje as nossas bases, as bases mais fortes, mas estamos a dever, estamos a descumprir várias coisas. E como eu falei a vocês, se eu ficar naquela situação, eu não posso fazer nada, isso é uma realidade nacional, eu posso fazer alguma coisa no turismo rural e na minha empresa e na minha casa. Certamente, os dados do turismo rural consciente podem influenciar esses dados. Certamente, se o Brasil do turismo rural começar, a gente pode
Esse aqui é um dado muito recente, é um dado muito informativo dos principais desafios brasileiros, dos desafios permanentes, dos ODS alcançados, e a gente tem que trabalhar frente a isso. Então, digamos que são as nossas dores. Isso aí é só uma... Acabou de lançar, eu não podia falar em ODS para vocês sem falar sobre como nós estamos. Por favor. E eu acho que tem que contar uma coisa dos dados, né? Entregando para as minhas colegas, o que aconteceu é que assim que lançou a ODS, a Agenda 2030, nós tínhamos uma Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que analisava esses dados. Por que nós estamos com aquela visão? Porque essa comissão não existe mais. E existe, mas sem uma função real, né? Não tem esse... eu acho que é isso, nós não podemos ter medo desses dados. Nós devemos... dados servem para alcançarmos metas e propósitos. Então, não adianta nós fazermos de conta que esses dados não existem no turismo rural. Os dados têm que ser trabalhados, e é por isso da inteligência, de trazer toda a ruralidade. Eu poderia estar contando para vocês os 120 destinos de turismo rural, da rede de turismo rural consciente, porque são lindos, vale a pena, eu conheço muitos deles, então eu poderia optar por começar a Rural Tour, a palestra da Rural Tour, com algo lúdico. E eu estou falando de ODS e estou falando de metodologia de rede. Por quê? Porque o algo lúdico nós já alcançamos, mas nós precisamos ir além. Nós podemos ser o destino mundial de turismo rural, além das belezas cênicas, com uma estratégia, com uma inteligência, e a gente comprova isso. Então, todos os nossos parceiros da rede, e quem não é da rede, mas está assistindo a Rural Tour, porque é um momento de encontro, pensem nisso. Beleza cênica, responsabilidade, prestação de serviço, receberem bem, isso acontece. O mundo do turismo rural brasileiro hoje está cada vez mais profissional. Então, isso já não é condição diferencial, isso já é condição mínima. Vamos pensar diferente. Por favor, não. E aí, o meu exercício hoje, e passando para as minhas colegas de painel, é dizer que olhar para a realidade de forma objetiva, sistemática, analítica, considerando vários pontos de vista, construir narrativa, acreditar no processo de aprendizagem. Feliz estar na Rural Tour 2001, abraço e nos encontramos na Rural Tour 2022. Agradecer, aqui estão os meus contatos, agradecer Laura porque salvou a palestra, Márcia porque vai tocar o projeto, vai contar um case de como o exercício dentro da sua propriedade, e Rosane que vai contar para vocês como foi o exercício do turismo rural consciente nesse processo. Eu volto a dizer que é uma alegria estar aqui hoje falando com vocês. Eu volto a dizer que é muito importante, claro, beleza cênica, profissionalismo, prestação de serviço é condição, mas é condição já fundamental. Não entre no turismo rural se você não tiver isso. Beleza, além das belezas cênicas locais, responsabilidade, produtos de origem, IGs que vocês vão ter. Nossa, esse seminário caminha pelo meio ambiente, pelos IGs, vai às rodas de conversa. Isso que nós estamos vendo na Rural Tour, no encontro do turismo rural consciente e nos outros encontros, isso faz com que nós lapidemos o nosso mundo do turismo rural. Mas isso é condição fundamental. O que eu proponho aqui e que eu trago a vocês aqui, primeiro, é uma das redes mais inteligentes que eu reconheço de turismo rural, né? Inteligente pela sua disponibilidade de estar sempre indo além. E eu peço ao Brasil do turismo rural que seja diferente, que inove, que renove, que vá além de ser um bom prestador de serviço. Aceita o desafio de encarar as ODS como a sua meta. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 é um objetivo meu, é um objetivo nosso, é um objetivo do mundo. E se qualquer destino novo que comece, Maranhão, Pernambuco, destinos novos ou antigos, São Paulo, Rio de Janeiro, região centro-oeste, qualquer destino, pensa em levar algo além.
pensa em aceitar esse desafio, que é ser um agente em prol do desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Passo a palavra agora para minha parceira Márcia, que é das terras do café, que conta o melhor. Pena que a gente só pode sentir o cheiro do café de lá. Obrigada a todos e espero ter conseguido passar as informações com essa questão, mas eu acho que o mundo é isso, a gente enfrentar as realidades dentro dessa lógica e tentar, ao fim, essa apresentação vai estar online também, é uma apresentação com os dados, que é interessante vocês aceitem o meu desafio. É um desafio, não é fácil, mas a gente só é diferente se a gente aceitar o desafio. Obrigada. Valeu, Andréia. Muito prazer estar aqui com vocês. Não sei se vocês estão ouvindo. Beleza. Contar um pouquinho primeiro sobre mim. Eu sou Márcia, eu sou educadora de formação, né? Sou doutora em educação. E desde 1998 eu toco um projeto que é o Cafezal em Flor, Turismo e Cafés Especiais. Então nós trabalhamos com hotelaria e com produção de cafés especiais. Eu entrei no turismo rural, na rede Turismo Rural Consciente, nas mãos da Laura e da Andréia, né? Então elas estão aqui, as minhas companheiras desde o início. E dentro falar um pouquinho mais sobre a Cafezal em Flor, né? Então, em 1998, eu e meu marido, que é um zootecnista, produtor especialista em produção de alimentos, resolvemos unir turismo e cafés especiais, produção de cafés especiais, né? A nossa intenção era levar o turista a conhecer esse mundo dos cafés. Então, nós temos se a Laura puder pôr uma imagem que segue aí a apresentação, né? Então, nós construímos uma pousada ecológica, toda construída com materiais recuperados, no meio de um cafezal. Então, o turista tem essa experiência de estar no meio do cafezal. E ao longo desses 20 anos de construção, de aprimoramento, a gente foi melhorando os processos, melhorando os equipamentos da pousada, e a gente acabou conseguindo mostrar para o nosso visitante, para o nosso turista, desde a planta até a xícara, né? Todo o processo de produção de cafés é feito aí dentro desse pequeno sítio, um sítio de 3 alqueires, e que o café não sai daí de dentro, o turista pode ver todo o processo, né? Isso é bem legal. Não, Laura, continua lá um pouquinho. Eu costumo dizer que esse projeto ele começou dentro da ideia de sustentabilidade, né? A gente tem aí, nessa construção, acho que pode mudar agora, Laura, desculpa. Dentro desse projeto, a gente já andou com começou com essa ideia de sustentabilidade, e quando eu entrei na rede Turismo Rural Consciente, a gente começou a discutir as ODSs, eu falei, nossa, mas comecei a refletir sobre a minha empresa, né? Falei, caramba, onde é que eu avancei, onde é que eu posso avançar ainda, né? No sentido de alcançar esses objetivos, né? Eu gostei muito dos 17 objetivos de desenvolvimento social, né? Que foi apresentado aí pela Andréia, principalmente porque ele entra na questão social também, né? Eu, como educadora, historiadora, gostei dessa parte, né? E fiquei refletindo com as colegas, né? Nós fizemos discussões sobre isso,
Aí eu me voltei para a empresa e falei, olha, mas o que será que a gente pode fazer ainda, né? O que a gente já fez e o que ainda a gente pode estar fazendo para melhorar, para ajudar nesse alcance dos objetivos, né? Então, o que eu vou apresentar aqui? Eu agrupei alguns dos objetivos para refletir junto com vocês. Eu espero que vocês, me ouvindo, reflitam sobre as empresas de vocês, a atuação de vocês também, né? Porque qual que é o desafio? Às vezes, um objetivo desses pode parecer assim muito distante, né? Pode parecer assim quase inalcançável para uma pequena empresa, né? Mas eu acredito assim que o pouco que a gente faz, a gente acaba disseminando ao nosso redor práticas diferentes, práticas sustentáveis, né? As pessoas olham e veem que é possível. Então, eu acredito que sim, a gente, mesmo sendo pequeno, pode colaborar. Então, pensando no que eu faço, né? Eu coloquei uma imagem aí da flor do cafezal com uma abelhinha, né? O próprio plantio de café, eu tenho apostado muito nisso, é uma prática sustentável, né? Depende, claro, como o café é plantado. Mas a plantação de café nas montanhas, ela colabora demais com a preservação do meio ambiente, com a preservação das águas, das florestas. Ela serve de caminho de fauna, né? E a maneira como a gente plantou, usando técnicas e manejos mais sustentáveis, colaboram mais ainda, né? Então, por exemplo, escolha de variedades que não necessitam de pulverização de agrotóxicos, porque elas já são resistentes às doenças, né? Algumas práticas de manejos, principalmente no pós-colheita, em que você economiza água. Imagina que lá no Circuito das Águas Paulista, onde estou, né? Estou na cidade de Monte Alegre do Sul, na Mantiqueira Paulista, a gente tem água mineral. Então, imagina gastar litros e litros de água mineral para lavar café. Então, a gente buscou soluções para economizar água. A gente, desde que começou a hotelaria, a gente colocou placas de energia solar. Então, são pequenas ações, divisão de lixo, pequenas ações que a gente vai mostrando, né, para os nossos colaboradores, para os nossos visitantes, que é possível fazer, né? Construir uma pousada inteira com material recuperado, sem não ter derrubado nenhuma árvore. Então, a gente percebe que, ao olhar, né, aquele sítio na montanha, ele dá aquele verde, né, aquela coisa diferente. E a gente tem um desejo aí, que seria um grande avanço, não só para a gente, como para a região também, que seria o sistema agroflorestal. A gente percebe que, se a gente conseguir implantar, né, que é o nosso grande desejo, um sistema agroflorestal, uma cafeicultura agroflorestal, a gente pode servir de vitrine e de incentivo para que outras pessoas façam também, né? Como a Andrea falou, o turismo, ele recebe pela beleza, recebe pela hospitalidade, mas o cliente, ele está de olho, né? E principalmente o cliente de café especial, ele quer saber qual que é o manejo, qual que é o produto que está sendo usado, como que se está se cuidando das pessoas no meio ambiente. É cada vez mais um cliente também consciente, né? Então, a gente tem que realmente focar nisso e vale muito a pena, apesar de saber que é bem difícil convencer as pessoas. Pode passar. Aí, aqui eu agrupei, eu acho que fica um pouco menos palpável em se pensando em sustentabilidade, porque sustentabilidade ambiental é fácil de falar, né? Quando a gente vai
para a questão social, já fica um pouco mais difícil. A gente fica imaginando, mas como é que eu, né, vou erradicar a pobreza ou vou acabar com a fome no mundo, né? Eu acho que a gente também, né, pelas nossas ações, pelas nossas maneiras de conduzir o negócio, a gente pode sim avançar. Desculpa. A gente, no nosso sítio, onde eu já consegui avançar nessa questão, fazendo investimento em tecnologias que ajudem na dureza do trabalho rural, né? O trabalho rural ele tem sido assim preterido pelas pessoas, né? Fica cada vez mais difícil você conseguir atrair pessoas para o meio rural, né? Mas quando a gente só um momentinho, gente, estou com dificuldade de enxergar uma frase minha aqui por conta do... Vou ligar no meu computador também. Tá. Quando a gente facilita, né, investe em tecnologias, eu acredito que a gente pode atrair até as pessoas mais jovens, né? Porque está cada vez mais difícil. E o café especial é uma produção que ajuda nessa questão de atração da juventude para o meio rural. Isso é muito importante, a continuidade do trabalho no meio rural. A gente tem focado em trazer pessoas locais, informar essas pessoas também para o meio rural. E a gente tem preferido, né, no nosso hotel, o consumo de produtos locais. Então, com isso, você vai fazendo uma rede de que ampliando, né, esse ganho na localidade e trazendo renda para essas pessoas, né? E o turismo é uma atividade que traz renda, que faz com que o local se desenvolva, né? Eu vejo como bastante dificuldade, né, a questão da qualificação do trabalhador para o turismo rural e para a agricultura sustentável, né? Eu vejo, né, como desafio convencer o poder público e entender que o turismo rural é uma fonte de renda importante para a comunidade. Nem sempre, né, o turismo rural é visto pelas autoridades como com a verdadeira importância que ele tem. Você pode mudar? Aí eu trouxe aí a questão da educação de qualidade e o consumo de produção responsável. Consumo e produção responsável no mesmo bloco. Por quê? Eu vejo a educação aqui, estou colocando ela de duas formas. A educação escolar, que é aquela, né, que a criança vai na escola agora, né, infelizmente com a pandemia ficou mais difícil essa questão, né? Nós, empresários, somos responsáveis quando a gente paga os impostos, né? Eu tenho uma experiência muito marcante nessa questão, porque meu doutorado eu fiz numa escola praticamente rural aqui da minha cidade, né? E eu, pela primeira vez, depois de muitos anos como professora, sentei num banco de uma sala de alfabetização. E eu vi a necessidade, a carência, né, daquelas crianças, como a escola é importante para elas. Então, quando a gente paga imposto, eu pelo menos penso, né, que estou colaborando com essa educação escolar, que ela seja boa. Mas seria muito importante que nós, como empresários, também participássemos, né, de conselhos escolares, víssemos, né, como é que esse dinheiro público está sendo investido para que realmente aconteça essa educação de qualidade tão necessária, né? Agora, pensando a educação de maneira mais ampla, eu vejo a empresa como uma educadora, né?
quando a pessoa está dentro do meu sítio, né? Coloquei a foto aí das pessoas andando pelo sítio com agrônomo, aprendendo sobre café, sobre sustentabilidade, que a gente vai falando, eles saem com noções muito interessantes. E os nossos colaboradores também. Então, foi conversando com as pessoas da Rede Turismo Rural Consciente que eu percebi isso, né? Que nossas empresas, elas podem educar para a sustentabilidade, né? Educar para um consumo responsável, mostrar para as pessoas que a produção pode ser responsável, né? Então, é uma atitude bem legal. Aqui eu vou focar um assunto que eu adoro, né? Que é a questão da igualdade do gênero, que luto bastante por isso. Eu acho que o turismo rural ele dá chance para a mulher exercitar a liderança, né? Aqui na Cafezal em Flor eu coloco líderes mulheres sempre, né? Eu tenho uma líder na hotelaria e uma na produção de cafés. A mulher precisa desse espaço, né? Porque a liderança, ela não nasce com a gente precisa exercitá-la, né? Então, isso é muito importante para a gente traz o salário, né, em igualdade com os homens, já que essas mulheres são arrimo de família, elas não estão trabalhando para se divertir ou ajudar o marido no gasto da família, né? Elas que pagam tudo, entendeu? E uma coisa legal que a gente faz também, e que tem a ver com a inclusão maior de outros gêneros, né? A linguagem com os clientes, a gente evita falar no masculino ou no feminino. A gente usa uma linguagem neutra, né? Então, como está colocado aqui nessa postagem, né? Amores cafeinados, estamos emocionados mais uma vez com a matéria linda da revista Expresso, né? E aí a gente vai falando dessa maneira de forma a incluir pessoas pessoas de todos os gêneros. E a gente tem, então, recebido casais homossexuais, tanto homens quanto mulheres, para que possam usufruir de maneira livre, né? Livre, sem que ninguém perturbe, né? Isso é muito importante para a empresa, como posicionamento da empresa. Aqui eu trouxe as minhas companheiras de trabalho aí, né? Agrônoma lá junto com a turista colhendo café, numa experiência da colheita, e a Sônia, que é a Daiane. A Daiane deve estar vendo a gente, e a Sônia com o seu famoso franguinho com polenta, né? Trazendo a cultura caipira, valorizando a cultura caipira do interior de São Paulo. E para finalizar, né? Esses objetivos, que também eu acho que eles são mais assim impalpáveis, né? Não são tão fáceis de se imaginar como fazer. Eu trouxe aí as associações das quais eu participo, né? A Associação Pro Memória de Monte Alegre do Sul, Associação de Produtores de Café, eu sou membro do Contur de Monte Alegre, eu sou membro do líder SEBRAE, do Circuito das Águas Paulista, eu sou membro do grupo gestor do processo de indicação geográfica do café do Circuito das Águas Paulista, sou membro da Rede de Turismo Rural Consciente. Por que tanto? Porque eu acredito que se a gente não se unir, a gente não alcança objetivos, né? A gente precisa estar com outras pessoas. Trago aí a imagem das minhas queridas colegas cafeicultoras, né, do Circuito das Águas, porque a gente precisa se unir, a gente precisa estar um junto com os outros, um de mão dadas para os outros, e para alcançar. Sozinhos realmente não é muito fácil, né? A gente pode melhorar alguma coisa dentro do nosso pequeno território, mas não expande para fora. Então, essas parcerias são muito importantes, e você ganha força para você levar ideias para o poder público, não tomando ele como inimigo, não, como parceiro, né? Os órgãos de segurança são parceiros, os órgãos ambientais são parceiros, as casas de agricultura, a gente combina, a gente conversa e realiza algo melhor para o lugar onde a gente vive, né?
Então, eu sou muito fã dessas parcerias. E aqui eu deixo, né, eu adoro essa dupla de imagem, né, o meu morrinho lá, quando não tinha nada, quando a gente ainda nem começou o nosso sonho do cafezal, e depois, olha o verdão que ficou, né? Então é um orgulho, né, ter trabalhado, a gente trabalhou bastante, mas é um orgulho a gente ter esses objetivos alcançados e muito estimulante saber que a gente pode fazer mais, tá? Junto aí com os colegas da Rede de Turismo Rural Consciente. Obrigada, viu, gente, pela atenção. Então, continuando aqui a nossa palestra, espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. A Márcia já está bem adiantada com as ações e com as ODSs também, né, seguindo as ODSs, mas se hoje é o seu primeiro dia escutando sobre esse tema, eu quero que você nem fique preocupado, tá? Porque tem bastante coisa que a gente vai estar passando para vocês, e sempre é um primeiro momento para começar o negócio de aprendizagem sempre, né? Nós fizemos aqui uma pesquisa para entender como as pessoas do nosso grupo estão envolvidas ou têm entendimento do que são as ODSs e que ações elas devem fazer ou elas podem fazer em rumo do cumprimento desses objetivos, né? Esses objetivos eles são integrados entre si de uma forma bem harmônica, né? Envolvendo as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que são a economia, a social e ambiental, né? E eles são como uma lista de tarefas assim para a gente cumprir, tanto pelo governo como pela sociedade civil, o setor privado e todos nós cidadãos na jornada coletiva para um 2030 mais sustentável. Então, essa campanha visa engajar todos os países, né? A gente está falando do mundo, não estamos falando de Brasil. São todos os países na construção do futuro que nós queremos. E aí fica já uma parte da reflexão, né? O que nós queremos? Qual o mundo que nós queremos? Então, aqui a gente repete essa imagem, que ela se tornou clássica para nós no nosso grupo de estudo, né? Porque coloca muito bem aqui os 3 patamares de economia, sociedade e biosfera, colocando aí os 17 objetivos. Aqui eu coloquei para vocês todos os objetivos listados, porque eu sei que esse slide vai ficar disponível, né? Então, nós não vamos nos demorar com eles, porque eles são um número grande, tomar muito tempo para a gente fazer, mas fica aí para sua apreciação, se você tem interesse em conhecer mais, né? Eu vou só falar alguns que são uns bem conhecidos, né? Começando pela saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar, depois eu vou colocar a igualdade de gênero, aí água limpa e saneamento. Acho que até agora parece que são coisas bem óbvias, né? E o trabalho de decente crescimento econômico, que a gente escuta muito falar, e continuando, a gente vai ter aí vamos ver aqui, um consumo e produção responsável, que a gente já tem ouvido muito falar disso, né? E daí tem cuidado com a vida terrestre, proteção do meio ambiente, né? Que já é bem conhecido de todos. Esses são os que eu considero que são os mais conhecidos e que a maioria das pessoas, até as pessoas que não estão envolvidas em um negócio, elas reconhecem a importância desses elementos para a construção do mundo melhor, né? Aí vem a questão da pesquisa em si.
Qual é a relação das ODS e o turismo rural consciente? A gente colocou aí uma luz, um semáforo com as luzes vermelho, amarelo e verde, né, significando as nossas fortalezas, a atenção que devemos ter com algumas das ODSs e as nossas dores e fraquezas, representadas pela luz vermelha. Os nossos objetivos, eles estão relacionados com a preocupação com a sustentabilidade da nossa rede e de seus participantes. Por que eu digo aqui da nossa rede, e não digo de todos ou de todo mundo? Porque é um bom momento para a gente analisar que pequenas ações começam no micro, e do micro a gente alcança o macro, né? Então, nós tivemos essa iniciativa de entender qual era a realidade dentro da nossa rede, então nós idealizamos a pesquisa. Eu participei desse grupo, né? Estudamos bastante, buscamos bastante para entender, e ainda estamos estudando e vamos estudar mais, né? O outro objetivo era ter uma pesquisa anual justamente para checar se está acontecendo o desenvolvimento dentro da rede, né? E com certeza nós realizamos essa primeira pesquisa e temos o plano de realizar no próximo ano uma nova pesquisa, para a gente entender a evolução. E também porque nós temos ações dentro do nosso grupo, que a gente faz em prol do crescimento, né, do negócio das pessoas, do crescimento pessoal, do crescimento geral. Então, isso norteia nossas ações, aquilo que a gente enxergou que é necessário fazer para colaborar com o crescimento como um todo. E também a observação de onde podemos apoiar as pessoas do nosso grupo, em que pontos existem dúvidas, né, ou necessidade de ajuda. E um outro objetivo também é fomentar a Agenda 2030, e que já foi bem comentado aqui, né? Então, como fortalezas, a gente tem as ODS, que eu acabei de mencionar, justamente por isso, que são as mais conhecidas, e a gente observou que todas as pessoas, praticamente quase 100%, colocaram a relação do turismo em meio rural com essas ODS, né? Que são a 3, a 5, a 6, a 8, a 12 e a 15. Aí, seguindo, a gente já vai ter aqueles que tiveram uma pontuação média na nossa pesquisa, que, de fato, nos levou a refletir. Por que será que as pessoas não tiveram um entendimento de que essas ODS estão ligadas com o turismo rural consciente? Que são a 1, a 2, a 4, a ODS 10, a ODS 11, a ODS 13 e a ODS 17, que merecem uma especial atenção. A gente não vai falar delas todas, mas eu escolhi uma em especial, que é a que me preocupa muito, que é a número 1, justamente ela vem como 1, né? Que é uma questão complicadíssima da gente compreender isso falando em global, né? A gente falar no nosso município é difícil. Se a gente falar isso no nosso estado, é mais difícil ainda. Agora, a gente falando isso como global, a erradicação da pobreza, né? O que ela vem a ser? É acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares, né? É um assunto super complicado. A gente fica pensando assim, eu pelo menos, né? Eu penso, como, né? Mas aí eu volto a falar. A nossa meta é o micro. Se a gente cuida de quem está perto da gente, às vezes até no nosso bairro, às vezes até na nossa rua, a gente vai alcançar o objetivo. Cada um fazer a sua parte, né? Em um mundo confrontado pelos crescentes desafios para o desenvolvimento, a Agenda 2030 reconhece que a erradicação da pobreza, em todas as suas formas, é o maior desafio global para atingir o desenvolvimento sustentável. Por isso, a grande prioridade do desenvolvimento sustentável deve ser os mais pobres e vulneráveis, e ninguém vai ser deixado para trás. Isso também é um lema dentro do nosso grupo do Turismo Rural Consciente. Então, por último,
é aquilo que nos requer mais atenção, são as dores e as fraquezas. Aquilo que nós reconhecemos como uma pontuação bem baixa e onde percebemos que as pessoas não tinham feito nenhuma relação desses fatos, nenhuma ou quase nenhuma relação sobre essas UDSs e o turismo rural, né? Então, são a 7, a 9, a 14 e a 16. Aqui a gente vai detalhar um pouco mais essas ODS em particulares. A ODS 7, ela fala sobre energia limpa e acessível. O que ela vem dizer é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e o preço acessível à energia para todos. Atender às necessidades da economia e proteger o meio ambiente é um grande desafio para o desenvolvimento sustentável. Essa ODS tem metas focadas na transição energética de fontes não renováveis e poluidoras para as fontes que são as renováveis e limpas, com especial atenção às necessidades da pessoa e países em situação de maior vulnerabilidade. Aí, quando a gente para pensar, na minha cabeça vem bastante ponto de interrogação, né? Como alcançar isso daí? Mas eu volto a dizer, a gente consegue objetivos fazendo pequenas ações dentro da nossa casa, dentro da nossa propriedade, do nosso empreendimento, ajudando a comunidade, né? A gente pode sair do ponto zero. Depois vem a ODS 9, que é a indústria, inovação e infraestrutura. Qual é o objetivo principal? É construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, que venha garantir a igualdade de acesso à tecnologia, e também a tecnologia a gente sabe que é uma forma de prover a informação e o crescimento para todos, vindo com conhecimento, né, através da informação. Fortalecimento industrial de forma eficiente ao fomento de inovação e a valorização do micro e pequeno empresário na inclusão dos mais vulneráveis ao sistema financeiro e produtivo. E por último, vem a defender o acesso universal à internet. Aqui no Brasil a gente vê que isso já é uma realidade, né? Pelo menos aqui na zona rural onde eu moro, em lugares que a gente pensava que jamais chegaria o acesso à internet, a gente pode ir tranquilamente que vai ter sinal bom de internet. E a ODS 14 foi a vida na água, foi uma das ODSs que mais nos surpreendeu, por quê? Pelo entendimento de que a água é vida. Quem não sabe disso, né? Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 40% dos oceanos estão sendo afetados diretamente por atividades humanas, como poluição, pesca predatória, e resulta principalmente em perda do habitat, introdução de espécies invasoras e acidificação da nossa água. Além disso, também o lixo ajuda a degradar o oceano. Há 13 mil pedaços de lixo plástico em cada quilômetro do oceano. Quando eu li isso, quando eu tive essa informação, eu fiquei muito assustada, porque é um número muito grande. E da onde vem esse lixo? Esse lixo vem da terra. Esse lixo vem dos pequenos córregos que correm pelas nossas propriedades, dos lagos, dos pesqueiros. Esse lixo vem da água poluída e que às vezes é gerada dentro da propriedade. Então, precisa tomar muito cuidado com isso daí. A ODS 14, ela fala da paz, da justiça, das instituições eficazes, né? Promover a sociedade pacífica e inclusiva para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusiva em todos os níveis. Sabemos que o processo desse objetivo é muito lento, mas não vamos desistir. Como resultado dessa pesquisa, a gente entendeu algumas ações que são necessárias para o desenvolvimento dos membros da rede TRC e das ODSs. E também a possibilidade de ações futuras que estimulem as pessoas ao nosso redor terem atitudes para atingir o resultado dentro
das suas propriedades e do negócio do meio rural. E também em ordem de propriedade no trabalho referente às ODSs e resultado das pesquisas, que foi aquilo que a gente acabou de comentar, referente às ODSs 7, 9, 14 e 16, que daqui para frente terá como prioridade nos nossos estudos. E também estudar pequenas ações no micro, que a gente tem falado na palestra, que pode nos levar ao grande resultado. Para finalizarmos, eu deixo uma reflexão para você. O resultado depende das suas ações, a começar por você mesmo. O que você pode fazer no seu negócio para ajudar que os resultados da Agenda 2030 aconteçam? Vamos tornar o mundo melhor? A mudança pode começar por você. Aqui eu me despeço em nome da Andréia, em nome da Márcia, agradecendo pela sua presença. E também peço desculpas que eu esqueci de colocar, de transferir a página da bibliografia acabei de observar isso aqui nos meus slides, mas eu deixo aqui as fontes, inclusive se vocês quiserem buscar mais sobre o assunto, que tem no site das Nações Unidas do Brasil, da ONU, tem também na plataforma da Agenda 2030, odsbrasil.gov.br, foi daí que eu tirei as informações, também os desenhos dos slides que a gente usou, tá bom? Espero que você tenha gostado e que a partir de agora você comece a ser mais atento às formas simples e pequenas ações que podemos fazer para transformar o mundo.